Olá, seja muito bem-vindo a mais um Energia em Foco. Olha, a terceira semana de janeiro de 2026 foi, agitada. Se piscar, a gente perde o fio da meada. Hoje, vamos mergulhar numa análise que conecta o boom de consumo de energia aqui no Brasil com a verdadeira caça ao tesouro por investimentos lá fora. Vamos falar sobre recordes no Mercado Livre, sobre regras novas que estão, assim, chacoalhando o setor e como o Brasil está tentando vender seu peixe no cenário global. Ok, vamos analisar isso. Para começar, um número que chamou a atenção de todo o mercado: 217 mil. Esse foi o número de novos consumidores que foram para o Mercado Livre de energia só em 2025. É um marco histórico. E o que me chama a atenção não é só a quantidade, é, na verdade, o perfil. Não estamos falando só daquela indústria gigante, mas comércios, serviços, agronegócio, uma pulverização. A minha pergunta é: o que está motivando essa migração em massa? É só a grana? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E olha, o dinheiro é, claro, o gatilho principal. Ter previsibilidade na conta de energia, fugindo da volatilidade das tarifas, é um alívio enorme. Mas não é só isso. A gente vê uma combinação. O segundo ponto é flexibilidade. No mercado regulado, você aceita a tarifa que vem. Ponto. No livre, você assume o volante. Pode negociar prazo, volume, preço. Faz todo sentido. A energia deixa de ser só uma despesa e vira um insumo estratégico, algo que dá para gerenciar. Exatamente. E aí entra o terceiro fator, que é a sustentabilidade. Para muitas empresas, comprar energia de fonte renovável virou uma exigência do cliente, do investidor. Uma peça-chave para as metas ESG, certo? Essa chave. E no Mercado Livre, esse acesso é direto, é transparente. Você escolhe, sabe? E, por último, o que amarra tudo isso é o protagonismo. O empresário percebeu que a energia é uma alavanca de competitividade. Com essa onda, o Mercado Livre já está se aproximando de metade de toda a demanda de energia do país. Metade da demanda, é muita coisa. Muita coisa. E o que é fascinante é que essa expansão não é um evento isolado. Ela é o reflexo de um movimento regulatório mais profundo que busca alinhar o setor a sinais de mercado. Então estamos falando da nova lei número 15.269 de 2025, né? Ela que está por trás disso. Ela é a grande orquestradora dessa mudança toda. É aqui que fica muito interessante. Como essas regras mudam o jogo, na prática. A lei basicamente redesenhou algumas partes do campo. Vou dar 3 exemplos bem práticos. O primeiro é a autoprodução. É quando a empresa vira sócia de uma usina para gerar a própria energia. Isso. Antes, isso era visto como um atalho regulatório para fugir de alguns encargos. A nova lei apertou as regras. Agora, a decisão é estrutural, de longo prazo. A empresa precisa pensar: vale a pena eu ter um pedaço de uma usina com todo o risco que isso envolve? A conta ficou mais complexa. Ou seja, acabou a malandragem e a decisão passou a ser puramente de negócio. Exato. O segundo ponto, que é revolucionário, é o armazenamento de energia, as baterias. As baterias, que sempre foram um tema meio nebuloso. Exato. Por anos foram tratadas como um objeto estranho no setor. A lei finalmente deu nome e sobrenome a elas, reconheceu o papel delas. Isso remove barreiras e posiciona as baterias como uma ferramenta para dar flexibilidade e confiabilidade ao sistema, especialmente com mais solar e eólica, que são intermitentes, né? Entendi. E qual o terceiro ponto? Você mencionou o tal do curtailment, os cortes na geração. Esse é um ponto que era um tabu. O curtailment acontece quando tem tanta energia sendo gerada, num domingo de sol e vento, por exemplo, que o operador do sistema precisa mandar desligar algumas usinas. Isso, para não sobrecarregar a rede. Antes, era visto como uma falha. A nova regulação trata o tema com mais transparência. Ela basicamente diz: olha, isso vai acontecer e não é um problema, é uma característica do sistema. Espera aí, como assim? Isso vira uma variável econômica? Vira uma variável econômica a ser precificada. Quer dizer que o investidor já tem que colocar na conta que ele pode ser obrigado a não gerar energia e, portanto, não faturar? Exatamente.
Isso força os investidores a serem muito mais realistas. Não dá mais para assumir que a usina vai operar 100% do tempo. E navegar nesse cenário mais complexo exige um nível de inteligência de mercado muito maior. Imagino. E é aí que entram as ferramentas de análise de dados. Com certeza. Plataformas como a da ePowerBay se tornaram cruciais. Com o mapa interativo, por exemplo, dá para visualizar onde a concentração de consumidores livres está crescendo. E com a ferramenta de identificação de consumidores, dá para ver o novo perfil da demanda, certo? Exatamente. Ajuda a entender para onde o mercado está indo antes de todo mundo. Ok, então com mais gente consumindo e novas regras, surge um gargalo: a infraestrutura de transmissão. E isso me leva a outra notícia da semana: o investimento de R$ 200 milhões da Vetal através da Tecto, num novo data center lá em Porto Alegre. Isso mostra uma interiorização da infraestrutura digital, o que é ótimo, mas também representa uma nova carga de energia. E que carga? Uma carga enorme, contínua e que não pode falhar. Nunca. Data centers são um desafio gigantesco para o sistema elétrico. Por quê? Qual a diferença para uma indústria normal? É o que a gente chama de carga nobre. A demanda é altíssima, constante e tem uma sensibilidade absurda a qualquer interrupção. Uma falha de milissegundos pode gerar prejuízos milionários. Isso levanta uma questão importante, né? A rede elétrica local está preparada para essa nova demanda? E não é só o data center, imagino. De jeito nenhum. E aí a gente conecta com a outra ponta, a geração. Enquanto isso acontece no Sul, o Brasil estava na China apresentando um portfólio robusto de projetos de energia limpa. Que projetos? Energia renovável, hidrogênio verde, sistemas de armazenamento por baterias, os BSS, e até combustíveis sustentáveis de aviação, o SAF. Ou seja, todos esses projetos, tanto os de consumo como data centers, quanto os de geração como o hidrogênio verde, competem pela mesma infraestrutura, pela mesma rede. Então, o que tudo isso significa? Temos uma corrida por um espaço limitado na rede. Exatamente isso. O acesso à rede se tornou fator limitante, virou um insumo estratégico. A famosa fila de acesso à rede do ANS. Essa mesma. Ela deixou de ser um processo burocrático para se tornar um indicador de onde a rede está mais pressionada. E como uma análise dessa fila ajuda o investidor? Ajuda a antecipar gargalos, a ver a superposição de projetos e avaliar riscos de atraso antes de decidir o investimento. Por isso, a análise de transmissão da ePowerBay, por exemplo, é tão importante. Ela ajuda a avaliar a capacidade real da rede, seja para conectar um data center em Porto Alegre ou para viabilizar um projeto de hidrogênio verde no Nordeste. Certo. Vamos voltar para essa apresentação do portfólio na China. Por que a China? E o que o Brasil tem de tão especial para oferecer? A China é estratégica por um motivo: escala. Eles têm o capital e o apetite por projetos de longo prazo. E a nossa grande vantagem competitiva é uma matriz elétrica com mais de 80% de fontes renováveis. Isso, para um investidor, significa menor risco. E o protagonismo do hidrogênio verde, como fica? Escala. A gente não está se vendendo só como gerador de elétrons, mas como um futuro exportador de moléculas verdes. Entendi. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a transição energética deixou de ser um tema só ambiental, né? Vira uma disputa econômica e geopolítica. Exato. Uma disputa por capital, e o sucesso da estratégia brasileira vai depender da nossa capacidade de alinhar tudo isso de forma integrada. Geração, transmissão, demanda e regulação. Não adianta ter o melhor sol e vento. Exato. Se a energia não puder ser escoada e consumida. Perfeito. Então, para resumir a semana, um mercado interno em plena transformação, com recorde de novos consumidores e regras mais modernas. E enquanto no cenário externo, o Brasil tenta capitalizar suas vantagens naturais. O elo e o desafio que conecta tudo isso é a infraestrutura. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez. Por favor. A expansão da infraestrutura digital e a corrida pela descarbonização estão criando essas cargas nobres que demandam energia limpa e confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana. A questão que fica é: o planejamento da nossa infraestrutura elétrica está conseguindo acompanhar a velocidade da transformação digital e industrial?
ou corremos o risco de criar desertos de energia em meio a oásis de recursos renováveis? Um ponto excelente e um pouco assustador para encerrar nossa análise. Fica a provocação. Agradeço a audiência e a gente se encontra na próxima semana aqui no Energia em Foco. Para não perder nenhum episódio e acompanhar de perto as análises do setor, cadastre-se agora em www.epowerbay.com e siga a ePowerBay nas redes sociais. Ouça o Energia em Foco nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Music e YouTube. Até a próxima!